Oi, Fábio, tô vendo que você tá entrando aqui. Fala, Fábio. Salve! Beleza? Prazer te conhecer. Pois é, prazer te conhecer pessoalmente, né, Heron? Que hoje em dia É, o pessoalmente é esse, né, cara? é isso, é. Eu ia até te ligar antes, mas aí eu acho que não deu tempo de devia ter ligado ontem, alguma coisa assim, mas gosto de falar um pouquinho para quebrar o gelo, para a gente Não, poder. mas vamos nessa, cara. Eu tô com pô, um monte de curiosidade também a teu respeito. Acho que essa troca aqui é Você- legal. Ótimo, ótimo. A gente faz a nossa introdução ao vivo, melhor ainda. Você é um cara aberto, dá para ver. Um cara com o coração aberto. Isso facilita muito aí a coisa entrando, mesmo entrando no frio assim, não é frio já, porque você já é caloroso. Pô, Então obrigado, vamos cara. nessa. Obrigado. Eu tô sentindo mesmo aí, eu andei te assistindo, confesso que não te conhecia mesmo e, pô, não é inevitável, né, cara? Eu fui dar uma pesquisada até porque, cara, eu achei teu trabalho incrível também como cantor, fiquei impressionado, cara. Ah, você viu isso também? Fui atrás. Valeu. Fui atrás, pô. Pô, obrigado, cara. Me sinto lisonjeado. Você é um puta músico aí com uma experiência vasta. Só de você ouvir o que eu fiz já é uma grande, grande honra. Ainda Mas, mais pô, dizer que é bom. qualidade, de qualidade, né, cara? Mas é verdade, é verdade. Valeu, cara. Pô, sinceramente, muito obrigado. Obrigado por dizer isso. Como é que estamos de E, som cara, aí? Tá chegando bem pra você ou tá um tá pouco alto? ótimo, pra mim tá perfeito. E, Eu tô e pra você aí, estreando, porque eu tô. eu tô Ah, eu estreando também tô, esse microfonezinho aqui. eu também tô estreando aqui um novo. Esse aqui do Então, iPhone é muito ruim, cara. Ele não para aqui no ouvido, né? esse aqui também não para, mas aí tem que ficar fazendo assim. Mas pelo menos não atrapalha visualmente, mas sei lá, Sim, né? Tem que ceder em algum lugar. sim. Mas deixa eu te perguntar, e as festinhas da KCL, como é que eram? Mas é demais, cara. Sempre foi demais estar na presença dela. É, E mas ela era festeira, ela era alguém que era fazia as festinhas particulares. demais. Agora, o que aconteceu também, Heron, naquela época, que até eu assimilar que a essência da Cássia, né, como pessoa, como amiga, eu ia para as coisas tipo muito como, já estou aqui, eu me servi. Já serviu? Beleza, vamos brindar aqui. Um, Um um brinde à tinto música, aqui. a Cássia Eller, a música dela e a nossa live aqui hoje. Pô, que bom, cara. Tu falou um brinde a Cássia L, cheguei até a me arrepiar aqui. A Cássia, então. Heron, poxa, foi muito. Demorou um pouquinho, cara, porque começou nessa coisa meio festeira, e a gente ia lá, mas eu ficava naquela. Cara, tô na presença da Cássia L. Profissional. Eu já, eu Tipo, já, tem que tomar cuidado. eu já admirava ela demais, cara. Não, não era nem isso, era assim. Eu Ah, achava ela entendi. Era já. a reverência mesmo. Total, total. Porque ela me impressionou no primeiro minuto, cara, que eu assisti cantando, entendeu? Bota fé. Ela tinha uma voz fantástica mesmo, e ela parecia o David Bowie, né? Acho que fisicamente ela tinha uma presença. Eu acho que fisicamente ela parece o jeito da cara dela, entendeu? Então, Ah, pra é? mim, Você ela é um. acha? Eu vejo isso, não sei se outra pessoa já concorda com isso, mas eu vejo ela como um ícone, assim, nasceu para ser ícone do rock, entendeu? Tem uma coisa assim, voz e presença, e as letras dela, para mim, eram. Poucas pessoas dentro do rock brasileiro tinham esse nível, entendeu? Renato Russo, talvez, esse nível, assim, de poético, né? Um Ela nível dentro do admirava, rock, né? ela admirava demais o. Ih, pintou um mosquitinho aqui, desculpa. Ela admirava demais o Renato e assim a Cássia, apesar de compor, porque ela era muito, ela tinha certas inseguranças e tudo, então ela dizia que não compunha, ela dizia que não tocava piano, ela mostrava uma coisa, o que é isso aí, Cássia? Ah, é uma música minha, nova. Não, mas não. Ela, depois do segundo disco, acho que ela parou também de colocar músicas dela, mas ela sempre foi cuidadosa com o repertório, com as coisas que ela cantava, com tudo, cara, com dicção, com Ah, ela era as, assim.
Nossa, Entendi. demais. Tipo, com Demais. detalhes, métrica, né? Sabe, coisa de cacófago até, sabe? Sim, sim. A vez passada, eu não consigo lembrar uma Aham. coisa, mas de vez em quando ela falava Entendi, isso. não, Pô, eu sei o que você tá falando. essa palavra junta com Para quem não essa. é músico, para quem não é músico, é tipo, às vezes, talvez, deixa eu dar um exemplo. É, tem um exemplo clássico que até o Felipe Seabra sempre usava, que eu cheguei a quase produzir um disco com o Felipe Seabra. Do Plebe Isso é só Rush. do Plebe Rush. Isso é Você, só você, você é carioca, não? Não, eu sou brasiliense. Aí o Felipe Pô, mora então lá em Brasília, tem um estúdio lá. E a Cássia, cara, passou E a Cássia boa parte curtia da muito vida lá no dela. Beirute, lá no Beirute Sul. Você já foi, não, pra Brasília? Muito, cara, muito. O monobloco, que também já é uma outra fase assim da minha carreira, os lugares que eu mais visitei no Brasil, em número de vezes, foi Fortaleza e Brasília. E é o que? Micarecandanga, aquele Não, a esquema? gente tocou muito na ABB, muito, muito. Fizemos muitos shows Ah, lá. eu lembro que tinha muita Monobloco festinha. sempre era. A gente já enchia e a gente fez E carnaval. por que o nome é monobloco? Me lembra mononucleose, né? Porque carnaval. Cara, engraçado, essas coisas de nome também é outra coisa complicada, né? Porque Paralamas do Sucesso, né? Para o nome Sim. pegar é complicado. Mas a história que até o Pedro Luiz e os caras da Parede contam é que eles foram gravar a banda deles, né? O Pedro Luiz e a Parede, que foi até... Eles formaram uma oficina de percussão o que veio a ser o monobloco depois. Que começou assim, como uma coisa para ensinar. Uma oficina de percussão brasileira, os instrumentos de samba. Começou assim, achei que veio depois. Não, aí primeiro ano já foi carnaval, bloco, pá, já explodiu. Mas eles tinham um microfone daqueles condensers, né, bom, que eles no estúdio tiveram uma ideia, vamos botar esse microfone no meio, Aqueles cada um que descem pega... do teto. Não, cada um pega uma peça de percussão e a gente faz um bloco, um monobloco. Aí botava aquele microfone no mono, tocava todo mundo, captava daquela maneira e depois se abria em estéreo. Ué, mas captava tudo do mesmo microfone? Exato, ao vivo. É mesmo? Né? Até o vocal e todos os instrumentos? Não, a percussão. Só a percussão para fazer a base. Aí ficou aquilo, então... um monobloco. Né? Interessante. E aí depois virou o nome do bloco, que virou bloco, virou oficina de percussão, virou banda. O monobloco foi uma explosão mesmo, cara. E aqueles microfones ainda usa isso para fazer percussão? Não, né? Hoje em dia é tudo microfonado meticulosamente. Isso já é uma outra fase. Passamos anos, né, com o monobloco atrás da captação perfeita, se é que posso dizer isso, entendeu? Porque foram anos... Isso aí é o santo graal, né? Que ninguém nunca chegou. Exatamente, muito difícil, porque os espaços com reverberação diferentes e gente pra caramba, e aí bota o PA assim, bota o sistema de som. E outra coisa, toda vez que você ouve é diferente, né? Eu tava até fazendo uma live com o Henrico de Paoli, sei lá. Também conheço. Ele falou uma parada que achei que, é importantíssimo, que o engenheiro de som, ele saca que você ouve uma coisa uma vez, a segunda vez que você ouve, você tá carregando a memória da primeira vez já, entendeu? Então a segunda vez que você ouve já tá viciada de uma certa forma, você tem que levar isso em consideração. Então a gente quando tá em gravação, tipo assim, eu também já gravei milhões de coisas, em gravação a gente sempre fica naquela coisa, não tô gostando, alguém entra assim, tá perfeito. Exatamente, é o momento, principalmente quando você grava, registra, depois tem que ouvir várias vezes. Chega uma hora que a gente diz, às vezes, né? Cara, abandonei a mixagem, abandonei o disco. Claro, Não, tem um poeta, qual que é o nome dele? Não é Baudelaire, tem um poeta francês aí que falou que um poema nunca é terminado, ele é abandonado. Né? Que a arte é assim, tipo, em algum momento, porque você como artista, você fica lá a vida ali, tipo, né? Os discos tipo também, cara. Sufocando. Os discos também, Claro. É um pouco por aí. Você cantou, você sabe, assim, cara, eu gosto muito dos meus primeiros takes de voz, sabe? Durante a pandemia aqui, como eu fiquei com pouco recurso em casa, sozinho, na hora que caiu a bomba da pandemia, eu falei, o que eu tenho aqui para gravar, para botar para o mundo online? Eu sempre tive um pouco de medo da tecnologia, porque sou um cara que eu também,
gaita de boca, Eu também. percussão, sabe? Esse tipo de coisa, e cantar. Minha coisa é cantar. Aí eu falei, cara, agora eu vou ter que lidar com isso aqui. E aí eu tinha 3 canais. Então, cara, assim, tem que valer o primeiro take da voz. Esses vídeos de collab que eu fiz, muitos assim. O cara me manda a base, eu botava a câmera, né, pra gravar o vídeo. Sim. E pra depois poder sincar, falei, cara, tem que valer o que eu já tô gravando aqui. Eu apertava REC, soltava o REC do telefone do vídeo e falava, tem que valer, porque senão... E como é que vocês fizeram essa parada de... Tem uma curiosidade minha que eu nunca fiz, essa coisa de fazer um vídeo com diferentes lugares. Deve ter uma base de bateria e você grava talvez uma voz por cima e usa como guia para os outros? A gente foi, durante esse ano, a gente foi aprendendo demais a fazer esse tipo de coisa. Para quem edita som e para quem edita vídeo, que não é muito a minha praia ainda, apesar de eu já estar tendo que fazer alguma coisa. Sabe um pouquinho, né? Sabe alguma coisa. A gente tem que perder um pouco esse medo da tecnologia, porque eu acho que está indo por esse caminho, né? Mas, assim, claro. uma coisa clássica é quem está gravando vídeo e no áudio tem o clique. 1, 2, 3, 4. Aí você escolhe a contagem. Pode ser 1, 2, ou então 1, 2, no silêncio. Quem está gravando o vídeo geralmente faz 1, 2. E aí o cara, na hora de cortar, ele sabe, aqui está começando aqui. E aí ele vai e junta, sinca, né? Faz assim. Entendi. Não, então já tem uma base de metrônomo. Não, porque eu acho que isso é difícil para as pessoas que estão gravando, se não tiver uma base. Porque assim, na verdade, não é, se a pessoa tiver uma boa noção de metrônomo, tudo bem. O difícil depois é para o editor, né? Ficar juntando que parte é o quê. A imagem é bem complicado. Mas, eu faria com uma base, né? Com guia, que nem é feito gravação em estúdio mesmo, você grava um guia inicial, né? Mas eu já fiz aqui até voz, primeiro a voz, porque eu estava tão interessado. Cara, eu vou gravar a voz aqui, te mando. Né? O importante é ter o tempo, ter o beat, ter o clique, né? Que você está chamando de metrônomo. Metrônomo é o aparelhinho, né? Sim, clique, né? Falando, é o clique. O clique. Sei lá, na minha época o pessoal falava metrônomo. Eu também, cara, eu era músico assim, amador, tipo charlatão, assim. Tipo John Lennon nos Beatles tocando desafinado, entendeu? Cara, mas eu vi o vídeo. Nunca fui pra escola de nada. Eu vi o vídeo Beat the Drums, eu fiquei muito impressionado, cara. Valeu, mas aí a galera que fez aí o vídeo era uma galera muito chata. Não, mas, pô, a estética bem legal, né? Parece uma coisa de outra época, velho. Parece que você... Cara, isso aí foi feito com 500 libras. Eu tinha, na época, orçamento era que eu não tinha dinheiro nenhum, né? Então, na época eu tinha um orçamento de 500 libras e um cara que era o líder da equipe de efeitos especiais dos filmes do Harry Potter, ele foi num show meu, se amarrou, o meu empresário na época conversou com ele e convenceu ele em Londres, Aí a gente fez com um orçamento de 500 libras, eles até construíram um estúdio. Você viu que aquela parte do estúdio que tem eu cantando, que é preto e branco, aquilo foi construído, assim, por marceneiro, entendeu? Aquilo foi... Maneiro. Mas... Então, para poder imitar aqueles estúdios dos anos 60, que tinha, como é que chama? Top of the Pops, que tinha aqueles programas de televisão de lip sync, né? Que a galera ficava fingindo que estava tocando. Ed Sullivan, essas coisas. Então, cara, genial, né? Tipo, como é que você consegue... Tem umas coisas que acontecem na música, assim, tipo... Não, mas eu dei muita sorte de ser uma galera incrível, assim, a galera que fez o vídeo é incrível, mas eu não gastei quase nada. Então, tipo... uma maravilha. E na música tem muito isso, né? Na sua história você deve ter também coisa assim de tirar as coisas do chapéu. Mas é muito, muito bacana você falar isso a respeito do clipe, que provavelmente foi numa outra época, que foi 2011, né, que você fez. 2011, Então, mas hoje em dia, eu cheguei a falar com alguns amigos, porque isso é outra coisa. Eu tenho um Shure 58, se você não sabe, para quem não sabe, quem não entende, é um microfone duro, né, um microfone duro, dinâmico, você tem que encostar. É o que você canta no show, né? E ele é clássico. Eu me lembro Há muito tempo, né? Faz mais de 15 anos que esse é o microfone. Não, muito mais.
Então, Muito pelo menos mais. eu tô Muito mais. falando do que eu vivi. O meu tem quase 30. Eu faço em maio 30 anos de carreira. E meu pai me deu esse microfone em 1992. Caraca, você tem o mesmo? Tem o mesmo. Esse microfone. E esse cara, uma vez um técnico na Irlanda disse que você pode ir num edifício de 3 andares e soltar o 58, o Shure 58, pela janela e pegar lá e plugar que ele vai funcionar. E eu Então, boto fé assim, que é verdade. Cara, eu tinha tipo uns 6, né? Que a gente tinha uma banda tinha 4 vocais, aí a gente sempre carregava, só que sempre caía cerveja em cima. cara, eu pego uma baqueta de bateria, um martelinho, e desamasso ele, lavo ele com sabão e boto lá de volta para ele ficar bonitinho. Então, assim, esse é o microfone que eu tenho trabalhado aqui durante a quarentena, a pandemia, cara. Isso eu falei para um amigo meu. Às vezes você tem um Neumann, um condenser desses de 2.000 euros. Aí você deixa cair uma vez. Não, e o que eu queria dizer assim, que não basta ter um equipamento desses absurdos de ponta, se você não tem uma ideia na cabeça, se você não tem vontade, total, sentimento, né, cara? Não adianta. Isso, é por isso que, cara, eu tô te admirando muito por isso, porque você é música há muito tempo, né? E você pensa exatamente igual a mim. Eu sempre fui contra, na verdade, qualquer tipo de tecnologia, porque eu sempre fui a favor do poder humano, né? Do poder pessoal dentro da música. Que essa é uma outra coisa que a Cássia Eller, claro, a Cássia Eller não precisava nem de microfone, nem de guitarra para tocar, porque as músicas dela tinham um poder, tinha harmonia, tinha melodia, tinha letra e tinha o poder da voz dela. Isso, nenhuma dessas coisas tem tecnologia envolvida. Você pode ver até que as produções dela são relativamente simples. Ela não entra com... Até o Renato Russo se escondia por trás de muita... o Legião Urbana tinha muito efeito, muita coisa assim. A Cassiela tinha menos. Né? Ela se garantia. Mas eu acho que também era um pouco do brasileiro também, cara. Essa garra, sabe? É verdade. A música brasileira tem mais isso. A gente tira realmente leite de pedra, entendeu? Se tiver... Quebrou o microfone, o brasileiro vai cantar sem microfone, vai gritar ali. É verdade. Sabe? Mas depende do rock. Eu cresci no rock, a galera era muito obcecada com, tipo, timbre da guitarra e a pedaleira e não sei o que. E eu achava isso meio ridículo, assim. Eu achava, galera, vocês não sabem... Vocês não têm nem bom gosto ainda, tipo, tá tocando com isso. Tipo, vocês estão, sei lá, gostam de Ramones no máximo. Ele não conhece umas paradas mais elaboradas, estão preocupados com o time da guitarra, sacou? É uma questão de musicologia. Você consegue resolver as coisas na simplicidade. Né? É exatamente isso, não. Você está falando o que eu falei. De repente, uma ideia na cabeça, a vontade, né? E a raça, você vai com um 58, um Shure, um microfonezinho vagabundo, vai fazer a mesma coisa do que com um Neumann de $2.000, entendeu? Total. Cara, que bom que você pensa assim também. É raro ver um músico de tanto tempo de estrada com esse que preservou esse pensamento, né? Porque uma hora ou outra você dá o braço a torcer e começa a escolher os microfones mais top, né? Pô, muito legal, cara. Parabéns aí obrigado, pela resistência. Viva a resistência. Claro. Cara, me fala dessas. Eu vi no seu YouTube, eu acho que você estava fazendo music messages, né? Tipo, que você grava para alguém uma música. Eu não sei bem como é que é. Eu andei colaborando com alguns que são mais produtores, né? Alguns músicos que são mais produtores do que eu. Eu acho que também é mais um caminho, entendeu? Eu fiz alguns aqui. Queria até ter feito mais, porque eu acho que é uma maneira Mas o que é? Como é que funciona? Você dá um presente em forma de música, né? Um aniversário. Entendi, Agora foi o último que eu fiz, foi domingo, que aqui na Europa, acho que nos Estados Unidos também é Valentine's Day, né? No dia 14 de fevereiro. Sim. Um amigo meu me ligou na sexta, que é um inglês, o Paul Rumble, falou, olha, ele tem um cardápio de cantores e eu tô dando essa sorte que eu fiz um com ele, aí fiz outro. Esse foi o quinto. E, o cara que quer cantar pra mulher, pra esposa, ele gostou da tua voz. Pô, graças a Deus. Aí ele me ligou e falou, Is This Love, do Bob Marley. Eu falei, pô, melhor ainda que eu conheço essa música. Mas sua voz é maravilhosa, cara. Pô, eu escutei esse Is This Love. Porra, tá uma gravação, normalmente quando você pega essas versões, assim,
fica com o pé atrás, aquilo, legalzinho, música de elevador, assim, mas você tá forte, sabe? Tá com uma Cara, quando presença, eu consigo tá imprimir. convincente pra caramba. Se eu gosto da música, tem um pouco da. A Cássia tinha muito isso também. Se eu gosto do que eu. Se eu acredito no que eu estou cantando, aí eu consigo botar uma marca ali, né? Uma marca minha. E ele me ligou na sexta e disse: bora. Aí no sábado à noite eu entreguei para ele entregar no domingo para o cliente. E assim, não foi muita grana, foi, sei lá, 20 libras. Eu vou até falar aqui, não devia ter falado, né? Não, olha, não foi 20 libras, não. É mais caro, gente. Agora meu cachê subiu. Ok, mas 20 libras pra música, pra gravar música? Não, para gravar uma voz. Só a voz, tá bom. Cara, não, tudo bem. Acho que eu fiz besteira. Não, relaxa. Olha só, primeiro lugar, vamos fazer um disclaimer aqui. Tudo depende de quem tá pedindo, de onde tá vindo, qual que é a música, o tempo de produção, isso é tudo. Exato. Porra. Então, e também pronto, a sua agenda, né? Sua agenda também. Exatamente, vamos desfraudar isso também. O cara me pediu na sexta, no sábado eu gravei, no domingo a mulher já estava lá. Thank you very much. Entendeu? Então, aí isso é rapidez. Assim, então é isso. Cantar uma música para um aniversário, cantar uma música para um Valentine's Day. Teve uma senhora de 90 anos no Brasil também, pediu Metamorfose Ambulante. Cara, acabei de ver quantas pessoas tem aqui assistindo. Nunca teve tanta gente aqui, pô. Deve ser você. Mentira. Não, você é muito seguido. Você é muito seguido, que eu sei. Porra, mas nunca o meu real que já era tipo 450 agora. Mas obrigado pela sua presença. Pô, que isso. Mas cara, uma coincidência aqui que eu acabei de lembrar é que o Vintage Drums foi gravado em Valentine's Day, dia 14 de fevereiro de 2011. Qual música? Desculpa. Vintage Drums, que você falou. A minha música você ouviu. Tá bom. É que eu tenho um sotaque um pouco carioca para falar inglês. Eu tava Beat the Drums, né? Fez quantos anos? Não, foi gravado no estúdio dia 14 de fevereiro de 2011. Então, aí foi lançado dia 1º de agosto. Fez aniversário da gravação agora, domingo. Eu nem lembrava disso. Legal. Só lembrei disso que você falou, que gravou dia 14 de fevereiro e Valentine's Day. Eu lembrei que era o Valentine's Day também. E, Heron, foi em Nashville que você gravou? Não, Beat the Drums foi em Londres. Foi no estúdio dos Kinks. Não, desculpa, isso não foi no estúdio dos Kinks. Tem o Kong Studios, que é o estúdio dos Kinks, da banda The Kinks. Que tem Waterloo Sunset, né, aquelas... You Really Got Me, né? Sim, claro, clássico. E até hoje, apareceu lá o Ray Davies no estúdio, não, o vocalista, aquele que, pelo menos na época, estava no estúdio. Mas Vintage Drums foi em outro, na verdade, foi no Garden Studios, em Londres. Mas o disco que eu gravei com o Bob Johnston foi em Nashville. Tá, esse foi outro disco, que ele trabalhou com o Bob Dylan. Esse foi um single, exatamente. Esse foi outro produtor, foi o W. Parsons. Como é que é? Esqueci o primeiro nome dele. Mas Steve W. Parsons. O single que você gravou com o Bob Johnston, eu não cheguei nem a ouvir. É um álbum. É um álbum inteiro. Foi o último álbum da carreira dele, pô. Foi a maior honra no planeta, né? Que ele gravou o Bob Dylan, Simon Garfunkel, Leonard Cohen, Johnny Cash. Ele que teve a ideia de mandar o Johnny Cash pra gravar no Folsom Prison, né, na prisão. Aquele clássico. Que é um grande clássico. Legal. Muito fera. Legal. E, cara, me fala um pouquinho sobre como é que tá aí em Portugal, como é que tá a situação da pandemia, como é que você tem se virado aí? Pois cara, é assim, realmente trabalhado muito, muito, muito pouco. A gente voltou para uma quarentena absurda aqui de novo. Eu até tenho inveja quando eu te vejo assim, todo barbeado, cabelo cortado, cara, nem o barbeiro tá abrindo aqui. Juro por Deus, como você vê com certas coisas simples, né? Porque quando eu morava no Rio de Janeiro, tem um Panasoniczinho que
abaixava a barba, tudo certo. Eu cheguei aqui, eu gosto de ir no barbeiro, sentar, e tipo, o cara fala meio, qual pente que você quer. Fico ali 1 hora no barbeiro. Não posso ir ao barbeiro. A gente está em Mas quarentena. eles não vêm na sua casa também, não? Não pode eles irem para sua casa? Não, não. Caraca. Estão Que aqui rolava isso. estão sem trabalhar também. Então, assim, a gente está assim há mais de um mês, de novo, né? E vamos até depois da Páscoa, cara. Você pode até ver minhas pranchas ali, nem surfar tá podendo. Nem surfar. Cara, totalitarismo total. Hein? Tá. Agora, é uma E coisa qual a sua opinião sobre isso? Que você acha? Você acha que você tem lido a notícia, você acredita, você não acredita? Como é que tá a sua reação com isso? Para mim, eu tenho curiosidade, entendeu? Tipo, eu não tenho... A gente eu acompanha... não sou político. A gente acompanha tudo o tempo inteiro, muito aqui de Portugal, da Europa, mas também estamos acompanhando o Brasil. E a gente tem que realmente acreditar na ciência, não, tem que acreditar nos números. O que aconteceu aqui é que o Natal e o Réveillon foram cruciais para os números subirem assustadoramente. Chegou no início de janeiro e a parada explodiu. Cara. Então, mas a gente sabe que se foi... Porque, assim, a razão que eu estou perguntando isso, hoje mesmo um amigo meu da Inglaterra me falou, pô, eu estava com planos para ir para o Brasil aí em abril, só que fecharam tudo aqui, eles falaram, inclusive, que quando abrirem, ainda não está aberto, vão liberar para certos hotéis que você tem que pagar o preço do hotel, que o governo vai ter o governo inglês vai ter um convênio com esse hotel, vai ter que ficar 10 dias nesse hotel sob vigilância, entendeu? Não sei se quarentenado completamente. E se quebrar alguma coisa, vai ter que pagar ou 10 mil libras de multa, ou ficar até 10 anos na cadeia. Isso aí, essa parada. Então, assim, pra mim, essa coisa... É porque é o seguinte, aí eu mandei pra ele os dados do... Desculpa se tem nada a ver com o nosso assunto, mas esse programa é assim mesmo. A gente tá aqui pra falar de tudo. E eu mandei pra ele as fotos do que aqui tem uma coisa chamada Portal da Transparência, que é os cartórios que mandam os dados, né, de mortes. Porque toda morte, se você quer enterrar um ente querido, meu pai faleceu recentemente, tive que ir lá, vai no cartório, tem que registrar, senão não sai do hospital o corpo, entendeu? Então, assim, se você quer um dado... porque o cartório aqui no Brasil, você sabe que é uma máfia, então você pode confiar em alguém, os dados do cartório, porque eles não têm motivação para mentir a mais, entendeu? Porque eles não ganham a mais, eles ganham, tipo assim, se eles falarem mais, tem que pagar mais imposto. Entendeu? Se eles falarem que pagar mais, tem que pagar mais, eles têm que pagar mais imposto pro governo. Então eles têm o viés de mentir a menos, só que eles não têm como mentir porque eles reportam imediatamente os óbitos, né? Então existe uma coisa chamada Portal da Transparência, que era tipo 10 vezes menos mortes do que a mídia anunciava, né, dentro do Portal da Transparência. Aí o que eu fiz? Eu peguei desde o começo de março de 2020 até hoje, a comparação entre o Brasil inteiro, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí qual a situação? O Brasil inteiro está em diversas situações em diferentes lugares. São Paulo entrou em lockdown total e está tudo fechado. E o Rio de Janeiro há muito tempo está tudo aberto. Oba-oba total. Eu vou em festa direto. Tipo assim, o Rio de Janeiro está totalmente aberto. Eu vejo e o único gráfico que desceu foi o Rio de Janeiro. Eu mandei essas imagens pro meu amigo. Só para dizer, tipo, né? Vai entender. Essa é a minha pergunta, tipo, como é que você explica isso? Então, tipo... Pois é difícil. A falta não de coerência, mas assim, falando de uma maneira popular, a bateção de cabeça dos políticos aqui também é um pouco a mesma, cara, que a gente vê no Brasil, por exemplo, sabe? Eles fecharam, mas as escolas vão continuar abertas presencialmente, né? Mas como? Né? Aí as crianças vão para a escola e voltam para casa, porque aí ficou essa briga aqui entre os políticos também. Aí chegou um momento, passou 3, 4 dias, assim, resolveram fechar de novo a escola e o ensino está sendo online de novo. Então,
O pior Assim, é oscilar, né? Você tem filhos também, não? não, eu tenho um enteado, ele tem 12 anos, tá Tá, aqui, então aula, você tá por dentro a gente tá acompanhando isso também, É aula uma online loucura, né? direto, Você, tipo assim, fecha a escola e você tem que mudar a rotina inteira, né? pô, De dentro de total, casa. pô, vai fechar tudo e não vai fechar a escola, sabe? Então, assim, essas, Não tem essa falta, coerência. essa falta de certezas mesmo, do vírus mutando e de tudo, eu não sei, cara, é muito complicada a situação de guerra, né? Uma situação de guerra realmente É. que a gente vive, né? Mas, assim, o que aconteceu aqui foi que nos primeiros 15 dias de janeiro morreram 2.000 pessoas, uma coisa que não tinha acontecido até então. Aí fechou tudo, aí daqui a pouco, em uma semana e meia, 40%, o número caiu, o número de contágio caiu em 40%, e agora já está de novo bem Ou tranquilo, seja, né? teve evidências que o lockdown funcionou de alguma forma. Exatamente, que teve um resultado. Mas ao mesmo tempo... Mas aí o problema é que a mesma galera que fornece essas informações são as pessoas que fizeram a decisão que o lockdown era a melhor opção. Isso, para mim, é um problema muito sério, entendeu? Tipo assim, se você não tem agências. E a OMS não é confiável, a gente já viu isso muito claramente durante o último ano, que manda coisas totalmente opostas, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, e tem muita política por trás. Então, assim, a minha Exato. preocupação é que, assim, como é que você vai confiar? Tipo accountability, né? Tipo assim, como é que você vai confiar no cara? Tipo assim, se o cara vai perder o emprego, ele vai perder a carreira política dele, se essa decisão foi mal feita, ele acabou com a economia do país por ter feito o lockdown, tipo João Dória. Então ele tem um viés gigante, tipo assim, João Dória fechou São Paulo, então ele acabou com a economia do Brasil, entendeu? Pois. Então ele precisa que o lockdown tenha evidências, entendeu? Aí o que acontece? Você vê os números de São Paulo, todos batem com o lockdown. Os números do Rio não batem, porque abriu, entendeu? Então é uma coisa tipo, cooking the books, é muito claramente cooking the books. Aí e a gente como gente de casa, o que faz? Então qual que é a nossa melhor, qual que é o best practice, entendeu? Para quem que a gente, eu acho que isso está servindo para a gente entender que primeiro os sistemas de governo do mundo inteiro estão obsoletos, né? Tipo assim, o jeito que está funcionando não está funcionando. Né? Tipo, não, Heron, acho que tem que ir até mais longe, cara. A gente fez tanta reflexão aqui, eu e minha mulher, junto com o meu enteado, e a gente mudou tanta coisa durante a pandemia. Eu, profissionalmente, comecei a investir mais em mim, sozinho, na tecnologia, em trabalhar em casa e fazer gravações e tudo. Autonomia. Minha mulher começou a fazer... ela também era do meio musical, trabalhou na Sony, trabalhou na BMG, com sincronização, teve estúdio, ela era do meio quando a gente se conheceu. Tem uma história muito louca nossa, que a gente se conheceu nos primórdios do Rio de Janeiro da música e depois se reencontrou, enfim. Agora está investindo super, está fazendo curso de culinária vegana, de vários cursos. A gente ontem foi ver uma casa, porque a gente já está também a fim, de repente, de mudar, de desacelerar e de mudar um pouco a nossa vida. Eu acho que se viu também tudo o que a gente está acontecendo, para a gente olhar um pouco mais para dentro da gente e ver o que realmente vale a pena. A gente não precisa de tanta coisa. Esse é o lado bom, esse é o lado bom. A gente não precisa... Acho que tem tanta coisa, acho que tem que... Tem muita coisa que tem que mudar no planeta, sabe? No planeta. Total. A gente está destruindo o planeta. E principalmente na psicologia, na nossa psicologia como seres humanos, né? Na nossa perspectiva e point of view, assim, o jeito que a gente vê as coisas e as nossas prioridades, né? Porque realmente, durante a pandemia, a máquina parou de girar, né? Em muitos momentos, e etc. E as pessoas começaram a perceber que, mesmo assim, ainda ficou a família, muitos avós ficaram solitários, e muitas pessoas perceberam que não podiam fazer nada sobre isso. Os próprios avós tiveram que depender menos de outras pessoas e aprender a conviver sozinho. E tudo bem, teve um impacto absurdo em várias questões da economia e tudo, mas eu acho que, poxa, a gente está aqui, a coisa continua, entendeu? Então, será que a gente não pode fazer diferente? Né? Será que total. não pode viver esse é de outra maneira? Meu lado positivo é esse. Eu acho que assim, mesmo que a China, que isso, sei lá, seja
ou que a China inventou a doença, ou que a China esteja usando essa doença para ganhar economicamente do mundo, né? Que isso aí tem acontecido um pouco. Então vamos dizer que daqui a 10 anos tem esse perigo de o mundo começar a ficar um pouco mais chinês. Mas, cara, tem sempre o fator X, né? Que é o fator de que, beleza, se você considerar o mundo 2 anos atrás, talvez o plano teria funcionado, mas o mundo mudou totalmente no último ano, né? Então as pessoas que estão agora lutando, as pessoas que estão agora conversando, você pode ver no mundo, cara, as coisas que estão mais populares são os podcasts, os youtubers e tudo mais. Sim. São a galera que está desmascarando, entendeu? A galera que tá falando, não necessariamente teoria de conspiração, que também, tipo, eu acho que, tipo, você não precisa dizer eu acredito. Tipo, eu nunca diria eu acredito que a China está inventando a doença. Mas eu também não diria que eu tenho certeza que a China não tá criando doença. Sim, claro. Não dá uma pra coisa ter de muita abertura. certeza. Vamos discutir quais são, o que existe aí, entendeu? Exato. O que existe de evidências e quais são os players, né? Eu nem sou. Eu escuto alguns podcasts aqui, porque minha mulher escuta e tudo, mas assim. Eu tenho assim, um pouco esse fatalismo de dizer, poxa, minha profissão. Porque é mesmo, cara. Eu viajava aqui o verão, Europa inteira. Meu irmão, Itália, Inglaterra, Escócia, Holanda, cheguei. Cara, eu fiz tocando 3 shows o ano passado. A minha profissão, eu sei que teve impacto em muitas áreas, né? Não, mas claro, a profissão de performance, músico, cara, foi no eu tenho uma oficina tô de ritmos brasileiros aqui em Lisboa que estava indo muito bem. A gente fez um carnaval incrível no passado. Parou. Agora, cara, a música continua sendo uma coisa tão importante. Eu estou vendo outros caminhos com a música aqui dentro da minha casa. Então, assim, é até um pouco que você está falando assim, vamos tentar outros caminhos, mas a gente não precisa abandonar as coisas que realmente a gente acredita, entendeu? Claro. E, cara, eu acho que sempre vai ter. Tipo assim, música tinha 30 mil anos atrás, isso aí tem prova, né? Eu acho que. Tô até perguntando pra produção aí se tem exatamente o que é, mas parece que recentemente eu vi no noticiário da BBC, acharam uma concha que provaram que era usada como um instrumento musical, acho que 30, 40 mil anos atrás. Então, tipo, né, tava dentro de uma caverna com pinturas e não sei o quê. Então, imagina, tipo assim, música não é uma coisa que vai... coisa. Cara, música ao vivo que eu tô falando, não é a música aqui no... Sim. Não, a música no seu sentido puro. Outro dia minha mulher mostrou uma coisa, anteontem, cara. Um japonês que começou a estudar que as moléculas de água... eu conheço isso. Você viu isso? Se transformam, sofrem reações por conta da música que está... Sabe, bota ali aquela molécula de água com uma exposição a uma determinada música e se formam... Fica harmonioso, mais bonito. Ou mais feio, depende, né? Não, exatamente. Coisa... Se for uma coisa irritante, até se você estiver falando palavras de ódio e alguma coisa assim, a molécula de água reage. Exato. Eu nem parei para ver direito, assim, porque essas últimas semanas eu andei muito ocupado aqui por conta do carnaval, das coisas que a gente fez online. E o mais bizarro é que se você for mais além com essa parada das moléculas de água, se a gente prova, né, que as moléculas de água são afetadas pelas emoções ou pela música, também é pelas emoções, o cara já falou sobre isso. E como é que chama? Os tides, as correntes marítimas. Sim, as marés. As marés são influenciadas pela Lua, e o ciclo menstrual da mulher também é influenciado pela Lua. Então você entra numa coisa assim de conexão, né, de emoções, mulher, Lua e moléculas de água, né, que começa algumas coisas a fazer sentido. Eu espero que eu não seja cancelado por isso, mas ao mesmo tempo espero que sim. Mas independente de ser mulher ou não, as moléculas de água são mudadas independente de quem está afetando aquela coisa, né? Mas isso só prova que as coisas todas são conectadas e que, né, o mundo é mais complexo do que a gente imagina. Nossa, muito mais. Eu acho que é por isso outra coisa, que a gente precisa de música, né? Que é isso que eu ia dizer, né? Que a gente precisa do... Olha,
realmente parece aquela balela, né? Aquele clichê que a música salva, a música salva. Meu irmão, se não fosse a música aqui, nesse período, para mim, ainda bem que eu tenho, entendeu? É a minha profissão, está afetada, não estou trabalhando muito, mas eu não sei o que seria de mim sem a música. E, cara, eu vou te dizer uma coisa. Maurício Branco perguntou se eu vou cantar. Ué, você quer cantar alguma coisa aí? Vamos lá. Daqui a pouco a gente Você tem alguma coisa? Não, só ia dizer uma coisa que como, bom, entrando nessa onda da necessidade da música, no mundo antigo era dito, né? Isso aí era dito por muitas pessoas, desde Platão até vários outros autores colaborando, de que Pitágoras, na época da seita dele, eles curavam doenças através da música, né? Então você tinha uma questão de equilíbrio, né? Tipo assim, se tais hormônios ou humores, que eles chamavam de humores ou de éter, né? Eles tinham nomes que hoje em dia a ciência não usa, mas que eles entendiam como coisas entendeu, diferentes que a gente entende hoje, é que você podia balancear essas coisas com diferentes tonalidades, diferentes usos de melodias exatas, né? Especificamente construídas para equilibrar o corpo. Isso faz sentido porque, olha que bizarro, porque o nosso corpo é mais de 70% água. Exatamente. Então, se a música afeta imagina o que não faz a gente. Imagina o que não faz quando você fala alguma coisa bonita para alguém, ou se você fala alguma coisa feia para alguém, se somos mais de 70% água, né? E se nesse estudo desse japonês os sons e a música se afeta a molécula de água, imagina o que não faz com o ser humano, né, cara? E vindo do Pitágoras também, né, que ainda tem a matemática, né, porque música é matemática pura, né? E a gente sobrevive só a matemática porque a gente não tem o Pitágoras era religioso, né? Então hoje em dia a gente separa as coisas, né? Tem uma coisa tipo, não, ou é sério ou é religioso, né? Mas Pitágoras era extremamente religioso. Era uma seita, inclusive. Tinha uma dieta. A galera usava provavelmente o mesmo corte de cabelo. Mas só para esclarecer uma coisa aqui, para a galera ficar no áudio. A citação que eu falei é do Paul Valéry, citação sobre a poema Ser Abandonado. E a coisa da concha vem dos investigadores do Museu de Toulouse, do Centro Nacional de Investigação Científica de França, CNRS, só para deixar fidedigno aí a coisa. Tá, acharam uma concha que pode ter sido foi um dos primeiros instrumentos. Que foi modificado a abertura da concha para poder fazer sons melodiosos. Né? E sabe-se lá quando? Ela não falou quando. Depois, se Milena fala quando foi, de quando foi a concha. Não sou eu que sei isso na minha cabeça, não. Mas me conta uma coisa. Outra curiosidade que eu tinha é como funciona a parada do carnaval, de ser músico no carnaval. Eu vi que o maestro do monobloco era o Celso, era o Celso Alvim. O que significa ser maestro de um bloco, né, por exemplo? É um cara muito dedicado e assim, tem que saber muito de música, né? Tem muita sensibilidade. Mas na prática, o que faz? Você fica em pé assim, tipo, coordenando quem vem antes, quem vem depois? Muita matemática também, né? Geralmente, alguns mestres usam o apito, né? As contagens são muito importantes. Né? 1, 2, 3, 4, na mão, né? O gestual, o apito, a contagem, né? Isso vem tipo ancestralmente, vem tipo de gerações, é uma escola isso. Eu acho que é do ser humano, né? O gestual, né? O apito, né? Você avisa que vai, né? Não pode, eu não tinha a mínima ideia. No mestre de bateria ou de um bloco que tem, sei lá, 40, 50, até 150 pessoas, se não tiver um gestor, vai parar, vou contar 4. A razão que eu tô perguntando é porque, tipo assim, acho que as pessoas não param para pensar isso, né? A gente pensa em orquestra e não pensa que assim, um bloco de carnaval tem muita gente também, né? Então, tem que ter uma coordenação. E é igualzinho, acho que é por isso até que se pode chamar um mestre de bateria como um maestro, porque vai ter a seção dos tamborins, a seção dos repiques, a seção dos surdos,
Às vezes você tem que ter um condutor Aí ele manda. para cada sessão dessa, section, né? Cada naipe, que a gente chama também de naipe, né? O naipe do sul, o naipe das caixas. Não sabia. E o mestre, né, comanda todos esses naipes, geralmente até em cima de algum lugar para ser melhor visto, porque muito no gestual se usa o apito e contagem. Igual o maestro de orquestra. Né? Só não tem a batuta. Não tem a varinha. Bem por aí. E eu aprendi demais, assim, eu hoje em dia, porque, como você disse aí no início, eu me considero educador, né? Eu sou cantor, compositor, percussionista, surfista e educador, porque eu aprendi muito com o monobloco, muito, né? São 25 anos de carnaval que eu tive, 16 anos deles com monobloco, e sempre vim para a Europa. Foi uma das coisas que me fez vir morar aqui também, Heron. Primeira vez que eu pisei foi com o monobloco em 2007, que eu pisei na Inglaterra. A gente foi para uma turnê de 40 dias na Inglaterra. Falei, cara, eu quero ficar aqui, quero ficar mais tempo aqui. Você é um cara viajado, morou em vários lugares. Não sei se o primeiro lugar que você foi, porque eu vi que você foi para Londres, você morou muito tempo em Londres. Não, o primeiro lugar que eu fui e falei, eu quero ficar aqui, foi Londres. E o primeiro lugar que eu pisei na Europa, em 2007, foi em Londres. E para essa turnê com o monobloco na Inglaterra. E eu já pisei como português, porque eu tenho a dupla nacionalidade. E saiu assim, foi muito engraçado, porque minha mãe é portuguesa, mas ela tinha que se naturalizar brasileira. E ela se repatriou, né, porque na época ela tinha que se naturalizar brasileira para trabalhar, para morar no Brasil. Ela se repatriou e falou assim, Fabinho, você pode ter o passaporte português. Eu falei, então. Fui fazer o passaporte português. Um mês depois, turnê para a Europa com o monobloco. E eu pisei em Londres. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui um tempo. E o monobloco ainda está rolando? Como é que é? Sim, muito, cara. Tem oficinas em Belo Horizonte, em São Paulo. Mas em termos de show, Bom, agora não está rolando shows, mas antes da pandemia estava rolando? Sim, continuam com uma agenda bem bacana, né? O monobloco tá lá no Rio. Bota fé. Porque eu vi na Wikipédia, a última coisa que eu tinha visto era 2009, alguma coisa que tinha no centro 400 mil pessoas. Aí minha curiosidade era que depois de 2009, o que rolou? Se aconteceu alguma coisa. Teve muita coisa. 2010 teve um outro DVD ao vivo. 2014 teve um outro disco com várias participações. Mas foi assim, minha escola. Eu vim para cá e eu comecei a ensinar também. Era aí que eu ia chegar aqui, como educador. Então, mas você não tá mais no monobloco? Não. Já há 5 anos que eu não tô. Desculpa, não sabia. Não tem problema. Vai fazer 5 anos, vai fazer... a gente está perdendo um pouco também a noção do tempo com esse ano que a gente perdeu. Total. Mas eu vim para cá ensinar com eles. Eu participava, era monitor, então aprendi demais. E eu me dou esse luxo hoje em dia de ensinar um pouco do que eu sei, passar um pouco eu sou um pouco maestro aqui, assim, com minha oficina de ritmos, eu ensino um pouco, passo um pouco do que eu aprendi nesses anos todos no Carnaval do Rio. Tá levando uma agenda aí para Portugal. Você tá em que cidade aí em Portugal? Lisboa. Central de Lisboa, sim. Minha mãe mora no Porto. A gente ainda não foi. Eu já fui para o Porto, inclusive com o monobloco, em 2009. A gente ainda não teve no Porto. Apesar do país ser assim, dessa vez ainda não. Quase 3 anos aqui, a gente ainda não foi no Porto. Mas a gente foi para o Sul. Só umas informações essa aqui interessante. A concha instrumental tem 17 mil anos, exagerei um pouco. Consegue produzir 3 sons próximos a notas musicais: Dó sustenido e Ré. Dá pra fazer a musiquinha do Jaws, do Tubarão. Pô, e o Ré é um tom que eu gosto muito, cara. O Ré é um tom que eu gosto muito. E você sabe que é uma história engraçada? Como é que você escolhe entre os tons? Agora eu quero saber. Por que você gosta muito do Ré? Porque a minha região, eu tenho falando assim, às vezes a minha voz fica um pouco mais média, mas eu tenho uma região baixa. Eu sou barítono
quase baixo. Então, o ré, o sol, são os tons, umas tonalidades que eu gosto. Agora, quando vê, eu não sei quem fez a trilha sonora do Jaws, tem uma história muito John engraçada. Williams. Hã? John Williams, eu sei porque eu sou fã. Foi o John Williams. Tava faltando o nome, eu tava querendo, sabia que era um desses clássicos. E quando ele mostrou pro Spielberg a trilha, olha, eu fiz a trilha, o Spielberg falou, meu irmão, não, só isso aí. Bom, 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 bom. Quando eles botaram na tela, que botaram uma coisa. Não, sem isso não existe filme, né? Sem essa parada não existe filme. É muito chato o filme. São 2 notas, cara. Depois ela, Muito claro, que sinistro. vai crescendo, vira. Muda a dinâmica. Mas são 2 notas com meio tom, né, de distância. Por isso que eu falei que dá pra usar na concha. Acho que a primeira vez que o Spielberg ouviu, falou assim: não, faz outra coisa aí, Williams, que essa aí não vai ficar, não. Mas. É isso, cara. Diz uma coisa, em termos sonoros, agora uma pergunta do nada. Você falou do Jaws e tudo, mas qual que é o seu filme que mais impactou por causa da música? Você lembra? Tem alguns filmes, acaba que quando é filme você liga com muitas outras coisas, né? Eu gosto muito das trilhas sonoras de filme, só a trilha mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer uma trilha para um curta que eu usei muito pouca coisa, um jaw harp, um berimbau, uma gaita, percussão. Mas, assim, tem um filme que me marcou demais que... Você sabe tocar o jaw harp? Chamam também de Jew's harp, né? Sim. Porque eu queria, cara, num dos discos que eu gravei, eu queria alguém que tocasse jaw harp. Sim, só que o cara, tá aqui em algum lugar. Eu fiz a trilha, outro dia até toquei um pouco numa live que eu fiz. Vou te mandar uma gravação aí pra você fazer o jaw harp. Mas um filme que me marcou demais pela trilha, por ser musical, foi o Almost Famous. Você conhece esse filme? Conheço. Do Cameron. Qual é o nome da... Fever Dog. Fever Dog, yeah. Knocking on my window. Esse filme me marcou demais, cara, porque eu sempre vi aquilo ali, Heron, eu queria ser... Eu comecei no rock, eu fui pra Batucada, pro Molobó. Você queria ser do Led Zeppelin, né? Eu queria ser o Robert Plant, eu queria ser o Jimmy Page. Muito bom, cara. Eu gostava muito daquela coisa do glamour mesmo, de ser... Não é nem glamour, mas aquela hora de estar no palco ali, sabe? Sabe o que eu vou dizer? Eu vou definir... Eu também adoro, então eu vou definir como feitiço. Né? A galera tipo feiticeiro, né? O Led Zeppelin é uma galera que entra no palco assim, tudo, desde a luz e a presença e a postura, e tudo é um feitiço, é perfeito, é uma dança, é uma loucura, né? O rock daquela época tinha muito isso, né? Daquele impacto do palco, de ser endeusado mesmo. Era o como é que é? O Golden God, né? Que no final... I am a Golden God! Era o Golden God. Todo mundo queria ser o Golden God. Eu comecei a cantar no armário da minha mãe, assim, com a guitarra de madeira, sabe? Aquelas coisas. Eu também, cara, minha escola é exatamente essa. Eu gostava de glam rock, tipo Ziggy Stardust, Led Zeppelin, essa galera tipo de show mesmo, né? Sim, era minha praia. O Fred Mercury também, uma pessoa que tinha um artista que tinha uma presença de palco absurda, incrível, sem falar que era um cantor absurdo também. Então, essa coisa desse... Não é nem ser poser, mas de ter esse poder no palco. Eu falei assim, eu quero isso aí pra mim, sabe? Cara, o Fred Mercury é incrível, cara. O jeito que ele comanda a plateia. Tipo, uma coisa... Parece um ditador de um pequeno país africano, né? Ele entra assim... E para. Não, e a postura, né? Sempre assim. Uma ele coisa entra com um negócio assim, tipo... favorecia cantar, entendeu? Ele tinha aquela coisa de diafragma colocado, a postura dele era, sabe, perfeita, entendeu? O Maurício Branco tá falando, eu adoro esse filme. Frances McDormand. A Frances McDormand também não é do Velvet Goldmine. Do Fargo, também fez o Fargo. Ela é sensacional. Mas se eu não me engano, é Velvet Goldmine também, não? Que é o filme que é sobre o David Bowie. Que é tipo um... eu não sei.
Ela me marcou muito no Fargo também. Que ela era sim, policial grávida. o Fargo filme ou... O filme. Não, é Toni Collette do Velvet Goldmine, eu viajei. Que é mais ou menos parecido. Não, esse filme, o Almost Famous, tem atuações absurdas de vários atores, assim, sensacionais. Cara, é demais mesmo. E é bem escrito pra caramba, né? Tipo, é escrito por alguém que entende o rock, entende o jornalismo, entende, né, a cena. Muito, muito legal. É um dos filmes que me marcou, assim. Eu comprei até alguns... Na época eu comprei uns DVDs, assim, dos filmes que eu gostava mais. E o Almost Famous, já que é o da música, esse é o meu preferido, cara. Mas você já viu o Velvet Goldmine? Não, que é o do, Caraca, do David Bowie. Que é sobre o David Bowie, só que o David Bowie não autorizou. Então eles fizeram um Slade, Brian Slade, alguma coisa assim, o nome do cara. E, cara, é simplesmente magnífico, cara. Tem que ver. Não assisti. Eu vou te buscar. lembrar. Porque, porra, vou buscar. Fantástico. Bota fé. Cara, a gente tá acabando nosso horário aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Foi um prazer. Passa rápido. É gostoso. Foi diferente também. A gente misturou todos os assuntos aí, mas é assim que é bom, cara. Eu só queria te deixar um espaço para você falar dos seus projetos e falar do que está acontecendo agora, onde a gente pode te encontrar. Tá. Como... Olha, é muito fácil, muito pouca coisa para falar nesse momento. Assim. Eu acabei de produzir uma música da Liga dos Blocos de Carnaval de Rua de Lisboa, porque é uma coisa que está acontecendo aqui muito forte já há muitos anos e não é muito reconhecido pela Câmara, né? Aqui a prefeitura chama Câmara, as freguesias são os municípios, enfim. Eles dizem que não existe o carnaval de rua do brasileiro em Lisboa, né? Mas existe, e estava muito forte. E ano passado foi muito forte. A gente colocou 2.000 pessoas na Ribeira das Naus, lá perto do Rio Tejo. Está ficando cada vez mais bacana. Tem até em Londres, o carnaval de rua brasileiro. Tem não, a batucada... Cara, a batucada... Walking down Portobello Road to the sound of reggae. A batucada aqui na Europa, cara, a cultura brasileira, mas principalmente a batucada, né? É impressionante, cara. A força que a música brasileira tem aqui na Europa e no mundo, né? Mas a Europa realmente... Então, assim, a gente fez uma hashtag Carnaval, Lisboa Carnaval em Casa. Eu produzi uma música que é Quando o Carnaval Chegar, do Chico Buarque, que a gente fez um split screen, pegou todos os blocos e gravou cada um em casa. Ficou muito legal o resultado. Acabei de ter uma reunião com... Hoje está encerrando o carnaval aqui online da galera e eu acabei de ter uma reunião. Já estamos falando do próximo, de 2022, porque a gente precisa de apoio do povo português e da Câmara aqui, do governo de Lisboa, para continuar. Então, busquem aí no meu YouTube e lá vão achar muitas outras coisas a respeito da minha carreira e todas essas collabs que eu fiz também, que eu estou produzindo demais aqui na minha casa. E é basicamente isso, Heron. Tem o FábioAlman.com, né? Alman é ALLMAN. Isso, youtube.com/, www.youtube.com/FábioAlman, ALLMAN. E no Instagram também é a mesma coisa, Fábio Alman. E estou sempre postando, sempre colocando o que eu posso assim, de música, sempre criando, compondo. Tô me mantendo criativo aqui. Beleza, Fábio. Cara, foi um prazerzão conversar com você. Espero que você venha em breve pro Rio aí pra gente curtir juntos, curtir um carnaval juntos, curtir um vinho aqui em casa. Sim, pois seria bom. Então você vir aqui me visitar em Lisboa. Com certeza, se minha mãe voltar para aí em algum momento, com certeza eu vou dar uma passada aí. Se você me permite aí, o Maurício Branco pediu para eu cantar alguma coisa, então acho que para finalizar também, vamos fazer alguma coisa. Eu fiquei muito inspirado com a sua história de Nashville e tudo. Assim, eu sou do samba, da batucada, mas esse instrumento foi o que eu comecei a minha carreira. Então, vou soprar um pouquinho aqui só para a gente também terminar. Qual é o tom? Qual é o tom que você está fazendo? Lá. Eu escolhi lá. Tá bom. Então, eu também toco isso, de repente eu entro.
I woke up this morning, I was feeling so alone. Well, I woke up this morning and my baby, she was gone. I woke up alone because my baby, she has gone. Nem me deu tempo de pegar minha caixa de gaita aqui, eu já ia pegar. Pega aí, cara. Fazendo. Pega, mas 1 minuto. Temos 1 minuto, não? Já estouramos o tempo? Estouramos o tempo, cara. Bom, agora que eu falei, eu tô com uma timidez. Cara, minha primeira gaita, eu acho que é essa aqui. Você nem está afinado. Faz tanto tempo. Vem lá, né? É lá. Começa aí. Cara, não lembro nada, na verdade. Faz muito tempo que eu não toco, é melhor não tentar. Você perguntou, eu respondi. Pergunta aí. Não vou fazer isso, não tô preparado. É porque assim, eu toco violão e gaita, eu aprendi gaita depois. Aí quando eu tava tocando violão sempre, sacou? Aí eu tocava. Agora eu acabei de perceber que eu tô meio sem fluidez, sem influência, entendeu? Não me pareceu, cara, não me pareceu. Como se diz aqui, pessoalmente a gente faz. Como se diz aqui, não percebi. Não percebi. Heron, querido, obrigado, cara. Obrigado pelo espaço. Foi um prazer bater esse papo contigo, cara. Só tenho a agradecer. O prazer foi todo meu. É muito bom te conhecer, cara. Tu é muito fera. Gente boa pra caramba. Vamos manter conectado e fazer parcerias musicais aí. Conte comigo. Pô, por favor, vamos sim. Vamos ver se a gente faz uma colaboração dessa aí. Vou sugerir alguma coisa. Ou então você me sugere, diz alguma coisa que você queira cantar. Os dois. A gente faz. Pô, seria muito legal um vídeo. Sim, vamos fazer. Fera. Tempo não falta. Valeu. Valeu, bicho. Tudo de bom. Valeu, boa noite a todos. Obrigado. Um beijo para todos aí. Um prazer muito grande. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Valeu, tudo de bom. Tchau.